A igreja, para quem não maldito caminhão do gás. Trolei! Por favor, irmão. Fala galera, tudo bem? Muito bom ter vocês conosco aqui na nossa série de vídeos chamada de R3. Um conceito que nós desenvolvemos aqui na capela que explica 3 conceitos fundamentais que nós entendemos que todo mundo que quiser caminhar com Jesus precisa compreender. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, que fala a respeito da Igreja Simples, eu te convido a assistir. Se você clicar aqui nesse link, você vai ser levado de volta e ele vai te ajudar a entender o porquê nós criamos esse conceito chamado R3. O R3 é uma sigla que representa 3 R's fundamentais para todos aqueles que querem caminhar com Cristo. Representa reino, rei e a realeza. O reino, o rei e a realeza. Nós entendemos que esses 3 conceitos são extremamente importantes para todos que querem caminhar com Jesus. Nesse vídeo que você está assistindo, eu quero falar contigo a respeito do reino. O reino de Deus é um conceito que ele é demonstrado desde o Antigo Testamento. O reino de Deus, ele não começa com Jesus. O reino de Deus, na verdade, ele é pré-existente. O reino de Deus, ele não necessita também de nós, da igreja. A igreja, ela faz parte do reino. Não é o reino que faz parte da igreja. O reino de Deus, ele é demonstrado em diversas passagens bíblicas e em vários princípios e conceitos bíblicos. Por exemplo, quando Deus criou o universo e o mundo, e pela fé nós cremos que Deus criou todas essas coisas, no último estágio ele cria o homem. E ele cria o homem e diz para o homem que ele exerça domínio sobre a criação, ou seja, reino. Ao longo das escrituras no Antigo Testamento, por exemplo, Deus demonstra através do povo escolhido dele que eles reinariam. Ele faz uma promessa para Abraão que Abraão abençoaria diversas nações. Ele promete terra, ele promete prosperidade, ele promete todas essas coisas no Antigo Testamento. Ao longo das escrituras e dos escritos proféticos, a gente vê a promessa de um Messias, um rei. No desenvolver do Antigo Testamento, nós encontramos vários reis, inclusive, na sua Bíblia, você encontra 2 livros que se chamam o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. A Bíblia está cheia de conceitos a respeito de um reino. O Antigo Testamento, ele aponta para um reino eterno. Ele usa o povo de Israel, o povo hebreu, como um símbolo para um reino que seria eterno, a partir da vinda do rei eterno, que nós vamos tratar no segundo vídeo. O reino de Deus, ele é um conceito que vai muito além do reino que você conhece. Na capela, nós recomendamos que todos aqueles que querem começar a andar com Jesus entendam o que é o reino. Da onde eu vou tirar o que é o reino? Você só citou para mim aqui, Pedro, textos do Antigo Testamento. Da onde eu vou entender o que é o reino? Meu convite para você é fazer uma leitura dinâmica do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles se completam. E eles falam, através das parábolas que Jesus contou, a respeito do reino. Eles falam, por exemplo, que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu uma pérola valiosa. Ou o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um campo e nesse campo havia um tesouro. E ele foi e vendeu tudo que tinha para que pudesse comprar esse campo. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. O reino de Deus, ele é semelhante a um semeador que saiu a semear jogando sementes, e algumas caíram em terreno fértil, outras caíram em terreno rochoso, outras caíram em meio aos espinhos, e aí as que caíram em meio ao terreno rochoso não criaram raízes, as que caíram no meio dos espinhos foram sufocadas. E quando ele explica a parábola, por exemplo, ele diz que os espinhos são as circunstâncias da vida, e por aí vai. O reino de Deus, ele é explicado com excelência no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. O nosso desafio aqui na capela para você é que você faça uma leitura dinâmica, seja talvez acompanhado pelo pessoal do seu grupo de conexão, leia junto com alguém, leia o Evangelho de Mateus e leia o Evangelho de Lucas. Se você quiser acrescentar o Evangelho de Marcos, fique à vontade. É um evangelho um pouco mais reduzido. Na verdade, foi o primeiro evangelho escrito
e você vai encontrar alguns conceitos a respeito do reino. O que a gente chama dos evangelhos sinópticos, ou seja, os evangélicos que contam a história de Jesus através da mesma ótica, sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar os autores dos evangelhos falando a respeito do reino de Deus. Assim que você lê a respeito do reino de Deus, você vai ter uma ideia que o reino não é aquele reino prometido no Antigo Testamento, mas é um reino eterno, é um reino que foi inaugurado na terra com a vinda de Jesus Cristo e perpetua pelo resto da eternidade. Quando você entende o reino de Deus, você começa a perceber que a realeza, que nós vamos tratar no terceiro vídeo, serve apenas para servir o reino. Você começa a entender e desconstruir na sua mente que o reino é muito mais importante do que a igreja. O reino é muito mais importante do que a realeza. Mas esses são conceitos para os nossos próximos vídeos. Por hora, fique com a sua leitura dinâmica de Mateus, Lucas e, se você quiser, também Marcos. E assim que você tiver qualquer dúvida, qualquer indagação, entre em contato conosco ou com o pessoal do seu grupo de conexão, discuta as ideias, chegue a um entendimento simples do que é o reino de Deus. Nos próximos vídeos, nós vamos falar a respeito do rei, que reina sobre esse reino, e da realeza. Fique conosco, nós voltamos já já.